Só para poder continuar, você me fala aí o cronograma no sentido, foi Discolux, aí depois Discolândia, que mais? Depois Discossom. Discossom, que aí foi muito conhecido. A Discossom, eu vou te explicar. Na Discossom, porque na Discolux e na Discolândia eu vendia só disco, só discos e fitas, na época depois da cassete, né? Quando nós inauguramos a Discossom, como era uma loja grande para a época, eu tomei a decisão de começar a vender colchão. Isso era início de 73. Eu abri a Discolux dia 13 de agosto de 1971. A Discolândia eu abri no início, fevereiro, eu acho, de 72. Em 73, no início de 73, eu abri a Discossom. Abri o final de 72, não, início de 73. Aí comecei a vender colchões, comecei a vender radiolas. Já né? é uma loja grande. É uma loja grande. Comecei a vender radiolas, comprava, me lembro que tinha a RQ Colorado, que era televisão, e tinha um depósito ali na Cidade Velha. Eu ia lá e comprava uma, duas televisores, um ou dois televisores, comprava umas radiolas grandes assim, uma, duas, ia lá, comprava, vendia e tal. Geladeira também eu comprava na Paragás, e enfim. Só que a loja era grande e eu não tinha muita mercadoria. Aí eu tive uma ideia de ir lá no depósito e pedir caixa vazia. Aí disse, para que tu queres caixa vazia, cara? Eu disse, não, eu preciso dessas caixas e tal. Aí, no espaço vazio, no espaço que não tinha mercadoria, eu botava as caixas vazias. Que tinha estoque. Tinha estoque, né? sensacional. Aí eu chamei o Pedro Américo que é novinho, era novinho, é meu publicitário. Eu disse, Pedro Américo, eu não tenho o que colocar aqui nessa parede, deixa eu vou já resolver. Aí ele pintou o Roberto Carlos grande para chamar a atenção, na parede assim, que não tinha nada para... Claro que deu certo, o Roberto Carlos era um ídolo da época, né? na época, Até hoje, estourado e tal. Ele estava até cantando naquela época, eu acho, a Montanha, a música que... Já tinha gravação nessa época? Não, Você quer não, pergunta do Igor Alves? Não, foi depois, a bem gravação depois. veio depois. Feirão, né? Depois? Muito depois, Feirão já veio. Mas aí, eu vou te explicar. Então, com esse negócio do disco, eu comecei a vender com os colchão, foi quando eu comecei a vender colchão, foi início de 1973. Aí, nós passamos a vender por crediário através de uma financeira. Própria? Financeira própria? Não tinha capital, o capital era pequeno. Aí eu vendia através da financeira. Primeiro foi numa financeira Audi. Só que já tinha parcelamento naquela época? Tinha parcelamento. As financeiras fora prestação, vendiam, o cara do porta-a-porta. O cara recebia um carnezinho. Era carnezinho. Carnê, mas a financeira financiava e nos antecipava para a gente poder movimentar o capital. Essa Audi começou a dar problema, eu mudei para Ciclo. Era uma segunda financeira. Esta financeira, Ciclo, também teve problemas. Porque o que acontecia? O pessoal não tinha os controles que tem hoje, né? Tudo informatizado, tudo. Era muito na munheca, né? Tudo na anotação. Daí o cara preenchia lá, o vendedor, o pessoal preenchia de qualquer informação que estava. Aí, muitas das vezes, o cara preenchia com informações que não eram verdadeiras, depois não podia pagar e tal. Aí a financeira entrava em coisa. Bom, essa Ciclo começou a atrasar o nosso pagamento. Fiquei apertado. Quase eu quebro naquela época da Ciclo. Aí eu chamei o Pedro Américo, eu quero fazer uma promoção. Eu quero fazer venda à vista. Porque eu lembrei que lá em Salvaterra tinha um comerciante que era muito esperto, ele. Era Camaleão o nome dele. E eu gostava de conversar, eu era garoto e gostava de conversar com ele. E ele tinha uma revistinha que tinha um cara que dizia assim, um cara magrinho, sabe? Eu vendi fiado. E um cara forte, com charuto,
eu vendia à vista. E eu me lembrei disso, entendeu? Ou seja, quem ganha dinheiro é quem vende à vista. Né? Eu me lembrei disso do Zeca Mateus, que ele tinha essa revista que ele sempre mostrava para quem queria comprar fiado, entende? E ele era forte, ele sentava numa cadeira, ficava numa cadeira de balanço, quando o cara ia querer comprar... Que era o slogan da Rádio Lux, fiado só na Rádio Lux. Pois é, mas era o contrário do que eu queria. Né? Então, o Zeca Mateus, quando o cara chegava para pedir na nota, aquele caderninho, para o cara pagar no final do mês e tal, né? Como isso tinha muito no interior, não sei se ainda tem hoje, mas ele mostrava o livrinho. E aquilo me chamou a atenção. Quando eu estava apertado, porque afinal eu não vendia parcelado, eu vendia através da financeira, primeiro da Audi e depois da Ciclo. Eu chamei o Pedro e disse, Pedro Américo, eu queria vender à vista, porque eu me lembrei tudo eu vou buscar a minha referência. Eu vou buscar sempre referência de que... Eu acho que a gente não tem que inventar a roda. Tudo já foi criado. O Chacrinha dizia... Adapta, né? O Chacrinha dizia, nada se cria, tudo se copia. Isso é a pura verdade. Não adianta você inventar a roda. Pode pesquisar que já tem. Já tem, alguém já fez. Tem que fazer uma coisa melhor. Exatamente. Então eu me lembrei disso lá de Salvaterra, do Zeca Mateus, e disse, quero vender à vista. Cheguei para o Pedro Américo e disse, Pedro, eu quero fazer uma promoção. Aí disse, vamos fazer a promoção à vistão, ele falou. Aí ele botou assim, Discossom, promoção à vistão. Discossom, promoção à vistão. Pedro Américo, um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Aí ele colocou promoção, Discossom à vistão. Aí fiz a propaganda, eu fazia um carro volante, era o Almeida, que fazia a locução, e o meu primo Tonhão, que é desse trio elétrico, do trio elétrico, trabalhava comigo, e não era dele, o carro de som era meu, mas ele dirigia e fazia a locução. E a locução era o Almeida. Um abraço para você, Tonhão. Aí o Tonhão, que é meu primo, trabalhava comigo, era o motorista, né? Depois eu dei condições para ele ter o trio elétrico dele e tal, enfim, foi de uma situação inusitada, porque ele sempre estava dizendo, olha, Tonhão, cuida da tua vida, rapaz, você tem um talento, você tem força, vai cuidar da sua vida, trabalhar para você, pô. Entendeu? Quando a gente viu, o Tonhão já era um trio elétrico de parafolia, de carnabelenha. Mas eu colaborei com o Tonhão. Poxa, que legal, que bom Tonhão saber. Trabalhou, E um abraço para você, Tonhão, os filhos. Ele é outro que deve ter umas histórias bacanas para contar também. Chama o Tonhão aqui, Pronto, que ele vai colocar o Tonhão chama o Tonhão que ele vai falar essa história do carro-som com Almeida, que ele fazia na propaganda volante, uma Kombi azul que eu tinha. Então eu me lembro que nessa promoção, sabe como é que eu fiz a promoção? Eu queria chamar a atenção das pessoas para a promoção à vistão. O que é que eu fiz? Era mês de junho, e eu contratei um boi bumbá para ir dançar na frente da loja. Agora, por que um boi bumbá? Porque era mês de São João. Tá. Entende? Aí eu queria chamar a atenção. Aí o que acontece? Eu não quero que dance aqui, eu quero que venha dançando na rua a partir da Campos Sales. Aí o pessoal diz assim, mas como é que vai ser os carros? Porque a rua hoje é de lá para cá, da Presidente da Avenida Portugal para a Presidente Vargas. Mas naquela época era o contrário, era da Presidente Vargas para a Avenida Portugal. Ela ia assim. Aí eu disse, pô, mas como é que vai ser isso? Eu chamei o Timico. O Timico, que trabalhava comigo, ele, apesar de ser da polícia, mas ele me dava um suporte e tal. Eu disse, Timico, faz o seguinte, fica lá na esquina e o boi bumbá vem dançando de lá, batendo os tambores e tal. Aí os carros automaticamente vai ter que desviar o caminho e entrar pela Campos Sales. Para o boi bumbá vir dançando. Aí veio dançando.
foi um sucesso, juntou gente, veio de todo lugar e tal, e daí eu vendi bem para a promoção, se tornou forte o nome Avistão. Aí um dia eu vim, Pedro Américo, nós vamos tirar essa discussão e vamos dar só Avistão. Aí foi assim que nasceu o Avistão. Foi de uma dificuldade da financeira que não estava nos pagando, que foi uma luta depois para receber, foi aí que nasceu o Avistão. Foi exatamente de uma dificuldade, de uma promoção para vender à vista, numa lembrança que eu tive lá do Zeca Mateus de Salvaterra, Foi ele que desenhou a marca também? Foi ele que desenhou a marca. Que é a marca que é a mesma até hoje, né? Até hoje. Quantos anos essa marca? Agora vai fazer 48 anos, 50 anos da fundação da empresa, dia 13 de agosto. A esquina do Avistão hoje sempre foi ali? Assim, eu sei que o Avistão tem vários locais, mas... Não, o Avistão começou na 13 de maio, depois, quando nós mudamos para o Marques Jacó, no térreo do Marques Jacó, ali foi uma coisa fantástica. Ali foi uma coisa sensacional. Quando eu comprei aquele ponto lá, quando eu instalei o Avistão, eu queria chamar a atenção do povo. Eu me lembro que o Pio da Visão, que inclusive faleceu agora há pouco tempo, ele estava ampliando a visão ali na João Alfredo com a Padre Eutíquio. E eu queria chamar a atenção da loja Avistão. Aí eu tive uma ideia. Fui lá no distribuidor da Coca-Cola e comprei um caminhão de Coca-Cola. Comprei um caminhão de Coca-Cola para a inauguração da loja Avistão, para dar de graça a Coca-Cola para o povo que passava na rua. Eu botei um caminhão, não era daqueles grandes, era um caminhão pequeno, tá? Um caminhão pequeno, e eu mandei distribuir todo mundo que passava na rua ali na 3 de maio, dando Coca-Cola para as pessoas. E o Pio da Visão disse: esse Carlos Santos é doido, rapaz, ele está distribuindo Coca-Cola. Ele foi lá para ver o que é que eu estava fazendo. Ele tomou a Coca-Cola. Não sei, mas ele foi lá para ver, porque ele disse: isso é uma coisa diferente de tudo. Né? Então, era coisas ousado, uma coisa diferente de tudo. Eu comprei um caminhãozinho cheio de Coca-Cola e dei Coca-Cola para o povo, para todo mundo que ia passando. Não precisava comprar. Na inauguração. Sucesso com Coca-Cola, distribuindo Coca-Cola lá para o povo, todo mundo que passava. Era um marketing, né? Muito bem. Sim. Depois foi crescendo e tal, essa coisa toda. Chegaram a 21 lojas, né? Não foi isso? Chegamos a ter 21 lojas. Em vários segmentos. Tinha o Avistão, tinha a Manchete Modas, que eram 6 lojas de confecções, e tinha o Feirão, que eram várias lojas. Tinha loja. Muito bem, mas era um outro coisa.